Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Também assim no YouTube, botando lá 4 passos para saber se a empresa é pirâmide ou não. Pronto, aproveita aí. Pronto, vou falar agora bem Faz teu nome, cara. Primeiro passo, nota de corretagem. Se a empresa, como a de Toninho dizia que era do mercado de criptomoedas, quando você faz uma operação na Binance, na Nova Dax, qualquer corretora de criptomoeda ou do mercado financeiro tradicional, ela emite uma nota fiscal. Alguns clientes, quando eu mando a nota de corretagem, a gente faz a operação, manda para mim a nota de corretagem, porque eu boto na minha plataforma e vejo como é que tá as ações dele. A nota de corretagem é o que ele fez. Comprei tal empresa a tanto de quantidade. Com mercado de fracionado ou mercado de lote. Então, a criptomoeda comprou um Bitcoin ou 0,000 Bitcoin, tal data, tal hora, portanto. Então, ali você vai juntando aquelas notas e fazendo um preço médio de quanto mais você compra. Então, se a empresa disse que opera, aí eu conversei com uma empresa que faz o mesmo modelo da Brás Company, vou dizer até o nome dela, a R4, que é ali no Catolé. Aí eu falei com os caras lá, pessoal, vocês mandam uma nota de corretagem? Não, a gente não trabalha assim não. Eu disse, não, você me dá o resto das operações que eu invisto amanhã com vocês. Não, mas é porque nós não trabalhamos assim. Eu disse, não, mas eu preciso saber o que vocês fazem com minhas criptomoedas. Eles enrolaram, disse, não, mas a gente tem um curso de crypto trade para você operar sozinho. Eu disse, não, eu quero que vocês façam as operações, mas me dê a nota de corretagem. Aí fugiram do assunto. Então, primeiro passo para você saber se a empresa desse segmento de criptomoeda é pirâmide ou não, é nota de corretagem. Veja se a empresa emite por mês as operações que ela faz. Se ela não faz operações, é um esquema Ponzi, que era o que é a Brás Company. Segundo passo, histórico do dono. A gente falou aqui aquela ostentação. Quem era Antônio Neto? Antônio Neto foi vizinho da gente, morava ali no Rocha. Então eu já conhecia a estrutura, inclusive uma irmã dele frequentava a minha casa, e de repente quando a gente olha, tá a irmã dele viajando internado, assim, do dia pra noite. Estudou no Alice Coutinho, no colégio que eu estudei, que minha irmã estudou. Todos dois, tanto a Amanda quanto o Antônio Neto. E o Caçula também. É indispensável a informação, inclusive quem quiser colocar aí na internet, vai achar essa informação. A esposa dele recebia até 2019 Bolsa Família. Como é a história? A esposa dele recebeu até 2019, eu vou dizer 2019? Vou até dizer o valor exato aqui. Ela recebeu no total R$15.250. Isso. Está no histórico de dela. Bolsa Família. E quando botaram isso à tona em agosto... Já havia um período de ostentação recebendo esse valor. Agosto de 2019, ela está tirando foto naquele avião, modelo de avião em São Paulo. Tem as fotos dela e recebendo o Bolsa Família. Recebendo Bolsa Família. Então... O segundo passo é o histórico do dono. Quem é o dono? Ele vem já há um tempo desse segundo passo. O histórico do dono, ele já vem há um tempo nesse mercado. Antônio Neto sempre viveu de pirâmide. Ele sempre passava D9, a I9 Life. Ele rodou um pouquinho pela Telex Free. Então, várias pirâmides ele já vem. Se o cara já vem de várias pirâmides, ele mudou agora. Agora eu vou ser só um rapazinho bonzinho que eu estou trabalhando correto. Para mim, sou estranho. Muito estranho. Terceiro passo, que vai ser a ostentação. A necessidade de estar me exibindo, mostrando tanto. Houve até uma situação que o condomínio que Antônio Neto tinha a casa lá, eu trabalhava lá. E às vezes ele passava, olhava para mim, bufando. Por quê? Eu vou falar sobre isso aqui, que é esse processo aqui que ele me emitiu para mim. Fica à vontade. Ele passava lá e me via. Houve uma situação que eu estava no condomínio de madrugada. A gente chegou a imaginar uma suspeita de alguém invadir o condomínio, eu fui para lá um pouco de madrugada. 4h30 da manhã ele chegou. Ele parou o carro, ficou o farolzão alto. Os vigilantes desceram, ficaram lá comigo. Por que esse carro tá? Era ele. Achando que já era federal. Eu tava ali, porque ele sabia que eu era polícia, lógico. Ele passou com a cara não muito boa pra mim. Mas enfim, eu fazia meu trabalho. Eu tinha dito, meu amigo, cara feio pra mim é fome. Deu vontade de dizer, mas eu não misturava porque eu tava trabalhando lá. Não, mas você é ser humano, amigo. Você tava perdoado. Aí assim, ele passava com essa ostentação com um Cadillac. Eu vi o Cadillac, olhei a placa e vi lá que tava no nome de uma empresa. Isso é tão fácil de você ver. É tanto que eu postei. Aí eu vou revelar aqui, eu postei lá, pessoal, olha esse carro como é bonito, olha essa empresa como é boa, Boca Mafra, que é uma empresa de Minas Gerais que aluga carros de luxo. E esse carro você consegue alugar lá. Eu só fiz dizer isso, eu não falei nome de ninguém. Mas rapaz, tu fez um merchan pra empresa. Foi, cara. Gratuito. E tá vendo aí? Na mesma noite ele fez uma live. Olha, tem uns palhaços aqui que estão dizendo que esse carro não é meu. Olha aqui a nota fiscal, com essa distância aqui do celular. Olha aqui a nota fiscal. Pega um par de papel e diz que era a nota fiscal do carro. Tá lá no descrição. É um ator, né? ator. A Globo tá perdendo esse ator. É aqui o carro, nota fiscal do meu nome. Tava lá, nome do possuidor e nome do proprietário. Boca Mafra, veículos, tal. Aí ele disse que o carro era dele.
Aí, ou seja, ele precisava mostrar, os carros paravam lá, cegonha, e trocava todos os meses de carro. Ele tinha um contrato com a Boca Mafra, ficava trocando aquele Porsche, as SW4 que ele tinha, todos os carros eram alugados, mas porque tinha que manter a aparência, porque eu vou pegar a pessoa pelo quê? Ganância. Então, a ostentação é o terceiro ponto para você saber. Sedução, né? Isso. Porque se eu tô cavando um buraco buscando diamante, mas eu ando num Porsche, cara, esse cara tá cavando buraco, olha o carro que ele anda. Então atrai as pessoas pela ganância. Então, terceiro ponto, ostentação. Quarto ponto, dinheiro no seu CPF. Quando eu fazia o contrato, vou pegar o mercado que a gente discute no nosso outro encontro. O mercado financeiro tradicional, quando eu falo com o cliente, vamos abrir uma conta, a corretora Clear, que é a que eu mais uso, eu abro uma conta, a gente abre uma conta bem rapidinho, certo? É igual abrir uma conta num banco digital. Quando abre a conta, ele pede os dados. Então, você cadastra um banco. Só que o que a corretora pede? Que o banco seja no mesmo CPF. Se eu mandar dinheiro do meu CPF para o seu, a corretora não aceita. Porque tem que ser CPF com CPF. Quando eu faço um investimento lá, eu comprei 10 ações da Ambev, um exemplo. Vamos botar no Vale do Rio Doce, que está melhor. Eu compro 10 ações da Vale do Rio Doce. Aquelas 10 ações são minhas. Mesmo que a corretora Clear quebre, está lá na B3, que é a empresa responsável por alocar e fazer essa negociação. Se a corretora Clear quebrou, eu mando um e-mail para a B3, eu tenho tantas ações. A B3 faz, CPF, por favor. Olha o CPF, então, Rodrigo é sócio de 10 ações da Vale do Rio Doce. Está aqui suas ações, ou quer o dinheiro. Então, por que eu estou contando isso? Quando eu fazia o contrato com a Abraço Company, o que acontecia? Ele pegava as minhas criptomoedas, eu abria uma conta na Binance, ou Novadax, ou Mercado Bitcoin, qualquer corretora, e eu comprava 5 mil de criptomoedas. Aí eu pegava um códigozinho que tem lá, Ctrl+C, Ctrl+V, mandava para eles. Aí ele pegava aquele código e ficava para a empresa. Passava a ser deles. Isso, não era mais, não, mas eu estou alugando. Se eu alugar uma casa a você, tua casa tu me alugou, ela é minha? Não, ela é alugada. Mas a casa não contém no seu nome? É a mesma coisa. Só que lá não, lá a criptomoeda ficava no nome deles. Se acontecesse, eu até botei o vídeo nos meus stories lá no Instagram disso. Se acontecer de desligar a luz e ir embora como aconteceu, onde está as criptomoedas? No nome dele. É como se você pegasse uma sacola de dinheiro e entregasse na mão do sujeito, só que você entregava um token ou um código. Você podia, é como se você pegasse uma sacola de dinheiro e dissesse, pô, tá aqui, vai cuidar do meu dinheiro. Exatamente isso. Aí, esse dinheiro, o quarto ponto o dinheiro, o investimento fica no seu nome, fica no seu CPF. Então, para recapitular e ficar bem didático, para a gente colocar naqueles cortes, para ficar bem didático, os 4 passos para saber se a empresa é pirâmide financeira ou não. Primeiro ponto, que é que você vai observar? Notas de corretagem. Se a empresa fornece as notas fiscais, vou até entre aspas, para você que é cliente. O segundo ponto é o histórico do dono. Quem é o dono dessa empresa? CEO, ou qualquer CFO, como falava a Fabrícia lá. Histórico do dono. Quem é esse cara? Hoje é muito fácil com a internet você saber o histórico dessa pessoa. Terceiro ponto é a ostentação. É necessário tanta ostentação para dizer que eu sou rico, milionário, tenho carros, viagens, tiro foto com Neymar e Messi? E o quarto ponto é saber se o dinheiro fica no teu nome. O investimento que você faz nessa empresa, esse dinheiro está no seu CPF? Então, com esses 4 passos, você identifica se a empresa é pirâmide ou não. É muito fácil refutar. Outro ponto, não há, isso é um ponto a mais, o registro na CVM. O que é que eles estão respondendo como gestão temerária? Porque eles não podem oferecer bens imobiliários e prometer uma rentabilidade. Tudo que eles fazem. FIIs, GR4, todas fazem isso. Então, isso se encaixa como gestão temerária. Entendeu? Agora, engraçado, quando quebrou uma corretora que eles atuavam, né? Vocês sabem mais do que eu o nome. FTX. A FTX. Quando a FTX quebrou, em novembro, caiu o rei do Bitcoin, que é onde está onde? Preço. Dubai. Sim, o rei do Bitcoin. Tá em Dubai, ele foi embora. Mas é o faraó. É o faraó do Bitcoin. É porque, meu amigo, é tanto faraó. É o rei do Bitcoin, é o faraó. Tô indo do Bitcoin. A gente vai arrumar um adjetivo pra ele, pejorativo. A gente vai pensar aqui e do fundo do melhor. programa a gente solta um pra ele. Ele é o... Como é que se diz aqui? O sultão, ele é o sultão. Acho que o full time já se encaixa bem demais. Tô em full time. Rapaz, interessante, viu, Ricardo? Que você sabe que todos nós temos as nossas vaidades, né? Nós lutamos diuturnamente, incessantemente contra isso, porque não faz bem, mas temos as nossas vaidades. Claro, dentro de uma certa medida até que não é algo ruim. E aí, quando ele falou, eu não esqueço nunca, ele falou que durante 10 anos foi advogado e não conseguiu conquistar ou construir nada com isso. Advogado, ele é formado em Direito pela Faculdade do Ceará. Aí eu disse, peraí,
esse sujeito, o advogado, aí eu fui pesquisar, óbvio, tá falando da minha profissão, dizendo que não dá para viver disso, eu disse, eu acho que, eu sempre digo, meu amigo... E logo ele que tem uma lábia, meu pai. Muito boa. Eu sempre digo o seguinte, o segredo do sucesso, se é que pode assim chamar, é você gostar do que faz, Isso. canalizar a energia para aquilo que você se dispôs a fazer e, às vezes, contar também com a sorte. E a persistência... Exato, sabe? E Deixa eu aí falar. eu fui pesquisar e descobri que aquele cidadão não foi, não é, e não sei se um dia será por conta da quantidade de processos que tem advogado. Peraí, ele é formado, ele é bacharel. Bacharel, mas nunca tirou a OAB. Sabe? Nunca tirou a Inclusive, o Lucas Veloso fala que ele não sabe nem escrever direito. Você vê que ele, nas piadas que ele... E Lucas Veloso conviveu com ele. Se você pegar alguns... se você pegar, assim... Dá uma olhada, eu não sei nem se ele ainda tem Instagram, porque... Mas olha, eu acho que a assessoria dele é quem escrevia ali, não? Mas assim, se você olhar, então a assessoria está no mesmo nível que ele, porque assim, eram erros, porque existem os erros gritantes, existem os erros dantescos. Eu acho que tá mais para dantesco, sabe? Então, realmente... Essa história todinha foi uma tragédia grega. Agora foi uma tragédia anunciada, Ricardo. Anunciada, prevista, Olha, várias bocas. Sim, Aqui tem 3 bocas que dizia, ele era mais combativo, e eu dizia, não em rede social, não em programa de rádio, eu dizia ao pessoal na rua. Ô, Ricardo, escuta só. Isso mais ou menos 2 anos e meio atrás, um constituinte meu, ele levou um golpe de uma empresa de Portugal que operava na mesma modalidade. E aí ele entrou em contato comigo e com o Dr. Wendley, que trabalha comigo, esse que está acompanhando essa live, isso. Então, o que acontece? Ele nos procurou e eu me lembro como se fosse hoje. Isso, 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, ele sentou na nossa frente e um casal de médicos que também tinham levado o mesmo golpe vieram conversar conosco. E eu perguntei a ele o seguinte, eu disse, você tem quanto na Brás Company? Na época ele me disse 3 milhões. Aí eu perguntei ao casal de médicos que havia perdido o equivalente a $500 mil, eles tinham mais 600 mil na Brás Company. Eu disse, pronto. E eu achando que estava abalando. Eu disse, vocês vão imediatamente retirar esse dinheiro que está na Brás Company. Rapaz, ele só faltou dar em mim. Ele ficou revoltado porque disse que não ia tirar, porque acreditava na modalidade, isso e aquilo. Eu disse, tudo bem, quase que eu disse, bota mais 5, sabe? E depois eu chamei o casal de médicos em particular, porque eles pareciam mais sensatos. E eu confesso que fiquei impressionado com o nível de hipnose, sabe? E eles disseram, não, eu vou insistir, sabe? E infelizmente acabaram perdendo. Olha, eu não esqueço um episódio muito interessante. Um advogado lá do estado de Goiás, ele fez uma live com o CEO da Brás Company e sugeriu a ele o seguinte, porque os senhores vão lembrar que muitas vezes ele colocou a culpa na Binance. Olha, porque a Binance travou isso, travou aquilo, travou não sei o que, travou não sei o que, você até que era uma trava elétrica, de tantas vezes que ele usou o termo trava. E aí perguntaram a ele alguma coisa e ele disse, olha, travou só para saques. Eu posso vender, posso comprar, posso fazer isso aqui. Tá. Aí o advogado lá de Goiás, ele disse, então eu tenho uma ideia para você resolver os seus problemas e os problemas de todos os seus clientes. Você vai fazer com que o cliente gere um NFT e você, como você pode vender, trocar, não sei o que, só não pode sacar, você compra os NFTs. E aí soluciona o problema de todo mundo. Para quem não entende, quem nos acompanha, o NFT é mais ou menos você criar uma figurinha. Suponhamos, eu sou advogado e resolvo criar um NFT. Aí eu crio uma figurinha, uma balancinha do direito, com uma fotozinha minha fazendo uma careta, alguma coisa do tipo, e coloco à venda. Então ele poderia adquirir esse NFT e resolveria o problema do cliente. Só que depois que esse advogado lá de Goiás fez tal proposta, o que é que acontece? O CEO sumiu e disse que se lasque. Foi? Botou ele em xeque. Olha, eu acho muito interessante porque, pasmem, ainda há poucas, eu acho que hoje poucas, mas ainda há pessoas esperando ele aparecer num cavalo branco. Olha, pra você ter uma ideia... E a São Jorge? Beto Carreiro já morreu. Não, pra você ter uma ideia, pra você ver o nível de alienação. Outro dia eu tava conversando com um colega, aí deu uma subidinha no Bitcoin, não é? Aí ele disse, eita, o Bitcoin tá subindo, se subir mais um pouquinho, eu acho que o Toinho aparece pra pagar todo mundo. Eu disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, e você pode ficar com raiva de mim.
Se o Bitcoin hoje subir 3.000%, ele não te dá R$1 ainda, sabe por quê? Porque quando ele decidiu que não ia pagar mais, podia acontecer o que acontecesse, que ele não ia pagar. Assim como pode acontecer o que aconteça, ele não vai lhe pagar. Então esqueça isso. Caia na real. A ilusão é algo triste, né? Tem uma frase que diz, eu espero não ser cancelado, até porque é uma frase que muita gente usa aqui no Nordeste, mas iludido é pior do que doido. Porque assim, é complicado.